Meu enteado matou meu cachorro de terapia, então eu dei um choque de realidade. Nele perder alguém que você ama é como sentir o chão desabar sob seus pés. Meu cão de terapia, Max, era mais do que um companheiro, ele era minha âncora, minha razão para enfrentar os dias mais escuros. Eu, um ex-bombeiro de 45 anos, carregava cicatrizes invisíveis de anos lidando com tragédias. O transtorno de estresse pós-traumático era um peso constante, mas Max me ajudava a respirar. Até que ele foi tirado de mim. Não por acidente, não por doença, mas por um ato de crueldade que veio de dentro da minha própria casa. Minha esposa, Clara, trouxe para nossa vida seu filho, Gabriel, de 17 anos. Desde o início, ele deixou claro que não gostava de mim. E, pior, ele odiava Max. O que eu não sabia era até onde esse ódio levaria, e como isso revelaria verdades dolorosas sobre as pessoas ao meu redor. Max entrava correndo pela porta dos fundos toda vez que eu chegava em casa. Ele não latia muito, mas aquele rabo abanando como um metrônomo era o suficiente para me arrancar um sorriso, mesmo nos dias mais pesados. Eu tinha 45 anos, e os últimos 20 foram como bombeiro. Apaguei incêndios, resgatei pessoas de escombros, vi coisas que ninguém deveria ver. O peso disso tudo ficou comigo, como uma sombra que não explica por que está ali. Transtorno de estresse pós-traumático, foi o que o médico disse. PTSD, uma palavra fria para descrever noites sem dormir, memórias que surgem do nada, e um apertou no peito que às vezes parecia que ia me engolir. Mas Max, ele era minha boia no meio daquele março. Um labrador dourado, com olhos que pareciam entender tudo que eu não conseguia dizer. Ele me ajudava a respirar, a lembrar que ainda havia algo bom no mundo. Eu conheci Clara numa dessas noites, em que o mundo parecia pequeno demais para conter tudo o que eu sentia. Ela era garçonete em um café onde eu parava depois das sessões de terapia. Tinha um jeito leve, um sorriso que fazia as coisas parecerem menos quebradas. Nos casamos 2 anos depois, e junto com ela veio Gabriel, seu filho de 17 anos. Eu sabia que entrar na vida de um adolescente como padrasto não seria fácil. Tentei me aproximar, ofereci ajuda com os estudos, levei ele para assistir jogos de futebol, mas Gabriel nunca facilitou. Ele me olhava com um desprezo que eu não entendia, como se minha presença fosse um insulto. Você não é meu pai, ele dizia, e eu engolia as palavras, pensando que com o tempo as coisas melhorariam. Max, por outro lado, não tinha agenda oculta. Ele se aproximava de Gabriel com a mesma energia que tinha comigo, abanando o rabo, tentando dar sua mão. Mas Gabriel o afastava, às vezes com um empurrão mais forte do que o necessário. Esse cachorro é nojento, ele murmurava, e eu tentava não levar pro pessoal. Afinal, adolescentes podem ser assim, não é? Clara sempre defendia o filho. Ele só precisa de tempo, dizia, enquanto acariciava meu braço. Eu acreditava nela, queria acreditar. Mas havia momentos em que eu pegava Gabriel encarando Max com um olhar que não era só raiva, era algo mais frio, mais calculado. A casa que dividíamos era pequena, mas confortável. Um sobrado com quintal onde Max adorava correr atrás de uma bola de tênis velha. Eu trabalhava como consultor de segurança agora, depois de deixar o corpo de bombeiros. Era menos adrenalina, mais papelada, mas me dava tempo para ficar com Max e tentar construir algo com Clara e Gabriel. Clara trabalhava no turno da noite às vezes, o que deixava eu e Gabriel sozinhos em casa. Esses eram os momentos mais tensos. Ele ficava no quarto, trancado, com música alta, ou saía sem dizer aonde ia. Quando eu perguntava, ele revirava os olhos e respondia com monossílabos. Relaxa, cara, era o mais próximo de uma conversa que eu conseguia. Max era minha ponte para a sanidade. Nos dias ruins, quando as memórias do passado vinham como fantasmas, eu me sentava no quintal com ele. Ele deitava a cabeça no meu colo, e eu falava sobre coisas que nunca contava para ninguém. Sobre o incêndio que não conseguia apagar a tempo. Sobre as vozes que ainda ouvia nos meus pesadelos. Ele não julgava, não respondia. Só ficava ali, como se dissesse: eu sei, estou com você. Clara entendia o quanto Max era importante, ou pelo menos eu achava que ela entendia. Ela dizia que ele era um anjo de 4 patas, mas às vezes eu a pegava olhando para ele, com uma expressão que não conseguia decifrar. Gabriel, no entanto, nunca escondeu o que sentia por Max. Certa vez, encontrei uma tigela de ração derramada no chão da cozinha, como se alguém tivesse chutado de propósito. Perguntei a Gabriel, e ele deu de ombros. Deve ter sido o cachorro, disse, com um meio sorriso que me deixou inquieto. Comecei a prestar mais atenção. Notei que Max às vezes ficava mais quieto depois que Gabriel estava em casa. Uma vez, encontrei um arranhão na pata dele, como se tivesse sido puxado com força. Perguntei a Clara, mas ela disse que eu estava sendo paranoico. Gabriel não faria isso, garantiu, mas eu não tinha tanta certeza. As coisas começaram a mudar de verdade quando eu fui internado por uma crise. O PTSD às vezes me acertava como um soco, e dessa vez foi feio. Tive uma recaída forte, com crises de ansiedade que me deixaram fora de órbita por dias. Fui internado por uma semana, e Clara ficou responsável por cuidar de Max. Eu confiava nela. Antes de entrar no hospital, fiz questão de reforçar: cuida do Max, por favor, ele é tudo para mim. Ela prometeu que sim, com aquele sorriso que sempre me acalmava.
Gabriel estava lá, no canto da sala, olhando o celular, sem dizer nada. Eu não sabia, mas enquanto eu estava preso naquela cama de hospital, algo estava acontecendo em casa. Algo que mudaria tudo. Os dias no hospital foram um borrão. As paredes brancas, o cheiro de antisséptico, as vozes abafadas dos médicos, tudo parecia me puxar para um lugar onde eu não queria estar. O PTSD me fazia revisitar memórias que eu lutava para esquecer. O crepitar do fogo, os gritos, o peso de não ter feito o suficiente. Mas, mesmo preso naquele quarto, minha mente voltava para Max. Ele era meu ponto de equilíbrio, e saber que Clara estava cuidando dele me dava um fio de esperança. Liguei para ele algumas vezes, com a voz fraca, perguntando como ele estava. Está tudo bem, ela dizia, mas havia algo no tom dela, uma hesitação que eu não conseguia ignorar. Talvez fosse o cansaço, pensei. Talvez fosse só minha cabeça bagunçada pelo estresse. Quando recebi alta, uma semana depois, tudo que eu queria era voltar para casa, abraçar Max e sentir aquele rabo abanando contra minha perna. Entrei pela porta, chamei por ele. Max, vem cá. Garoto, silêncio. A casa estava quieta demais. Clara estava na cozinha, lavando louça, e Gabriel, como sempre, trancado no quarto com a música alta. Cadê o Max? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Clara hesitou, secando as mãos no pano de prato. Ele sumiu, disse, sem me olhar nos olhos. Sumiu como? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ela explicou que, 2 dias antes, Max tinha fugido do quintal. Disse que deixou o portão aberto por acidente enquanto tirava o lixo. Eu procurei por aí, mas não encontrei, acrescentou, com um tom que parecia ensaiado. Algo não estava certo. Max nunca fugia. Ele adorava o quintal, a bola de tênis, a sombra da árvore onde ele deitava. Corri para o quintal, como se pudesse encontrar alguma pista. O portão estava trancado, a cerca intacta. Não havia sinais de que ele tivesse cavado ou pulado. Voltei para dentro e encarei Clara. Você procurou de verdade? Chamou os vizinhos. Colocou cartazes. Ela assentiu, mas seus olhos desviavam dos meus. Gabriel desceu as escadas nesse momento, com fones de ouvido, como se nada estivesse acontecendo. O que está pegando? Perguntou, com aquele tom de quem não se importa. Max sumiu, respondi, observando ele. Ele deu de ombros. Cachorro velho, né? Deve estar por aí. Naquela noite, não dormi. Fui a pé pelo bairro, chamando por Max, olhando em cada esquina, cada beco. Coloquei cartazes com a foto dele, oferecendo recompensa. Falei com vizinhos, com o cara da padaria, com o segurança da rua. Ninguém tinha visto nada. Era como se Max tivesse evaporado. Mas quanto mais eu pensava, mais minha mente voltava para Gabriel. Ele nunca gostou de Max. Eu me lembrava das vezes que o peguei encarando o cachorro com aquele olhar frio, das tigelas de ração derrubadas, do arranhão na pata. Comecei a juntar as peças, mesmo que doesse admitir que algo assim pudesse acontecer dentro da minha própria casa. No dia seguinte, decidi investigar por conta própria. Liguei para abrigos de animais da região, descrevendo Max. No terceiro abrigo, uma mulher hesitou antes de responder. Um labrador dourado, com coleira azul. Um rapaz trouxe um cachorro assim. Há uns dias, meu coração disparou. Que rapaz? Perguntei. Ela não tinha muitos detalhes, mas disse que o jovem alegou que o cão era agressivo e que a família não podia mais ficar com ele. Agressivo? Max, o cachorro que dormia no meu colo e lambe a mão de estranhos. O que aconteceu com ele? Minha voz tremia. Silêncio do outro lado da linha. Ele foi sacrificado, ela disse, com a voz baixa. Sentimos muito. Foi uma decisão do veterinário, com base no que o rapaz disse. Sacrificado. A palavra me atingiu como um soco. Senti o chão sumir, como nas piores crises de PTSD. Max, meu Max, estava morto. E não por acidente, não por doença. Alguém o levou para aquele destino. Sentei no sofá, com a cabeça nas mãos, tentando respirar. Clara entrou na sala, perguntando o que estava errado. Contei o que descobri, esperando que ela ficasse tão chocada quanto eu. Mas ela só baixou os olhos. Às vezes, essas coisas acontecem, disse. Talvez seja melhor assim. Ele era velho, você estava tão apegado. Melhor assim? Eu não acreditava no que estava ouvindo. Minha esposa, a pessoa que deveria me apoiar, estava tratando a morte de Max como se fosse um alívio. Foi então que decidi ir mais fundo. Peguei meu celular e comecei a procurar qualquer pista. Revirei as coisas de Max, a coleira, a cama, a bola de tênis, como se ele pudesse ter deixado um recado. Então, lembrei do celular de Gabriel. Ele vivia grudado naquele aparelho. Talvez tivesse algo ali. Não sou de invadir a privacidade de ninguém, mas aquilo não era mais só uma desconfiança. Era uma necessidade. Esperei até que ele saísse de casa e, com o coração na boca, peguei o celular que ele tinha esquecido na mesa da cozinha. Não foi difícil desbloquear, ele usava o mesmo padrão que vi uma vez, sem querer. Abri o aplicativo de mensagens, e foi aí que o mundo começou a desabar de verdade. As mensagens no celular de Gabriel eram como um soco atrás do outro. Eu segurava o aparelho com as mãos trêmulas, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir.
explodir. Era um grupo de mensagens com alguns amigos dele, e o que lhe fez meu estômago revirar. O cachorro idiota finalmente saiu do caminho, dizia uma das mensagens, seguida de risadas em emojis. Outro amigo perguntou, como você fez? Gabriel respondeu, levei pro abrigo. Disse que ele mordeu alguém. Foi fácil. Ele terminou com um emoji de troféu, como se tivesse orgulho do que fez. Fiquei parado, olhando para a tela, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e descrença. Max, meu companheiro, minha âncora, tinha sido descartado como se fosse lixo. E por alguém que vivia na minha casa, que comia na minha mesa. Desci as escadas com o celular na mão, sem saber direito o que ia fazer. Clara estava na sala, assistindo transmissão vertical, como se o mundo não estivesse desmoronando. Você sabia disso? Perguntei, minha voz mais alta do que eu queria. Ela virou a cabeça, confusa, até ver o celular na minha mão. Sabia do quê? Retrucou, mas havia um nervosismo nos olhos dela que não enganava. Mostrei as mensagens, linha por linha, e esperei alguma reação. Choque, indignação, qualquer coisa que mostrasse que ela entendia a gravidade do que o filho dela tinha feito. Mas ela só suspirou, passando a mão no cabelo. Olha, ele é só um garoto. Talvez tenha sido um impulso. Você sabe como adolescentes são. Um impulso. Sacrificar Max, mentir sobre ele ser agressivo, planejar tudo com frieza, isso não era um impulso. Era crueldade. Clara, ele matou o Max. Ele planejou isso enquanto eu estava no hospital. Minha voz tremia, mas eu tentava me segurar. Ela cruzou os braços, na defensiva. Não exagera. Matou é uma palavra forte. Ele só levou o cachorro pro abrigo. Talvez ele achasse que era o melhor. O melhor. Aquela frase ecoava na minha cabeça, me lembrando do que ela disse antes, sobre a morte de Max ser melhor assim. Era como se ela estivesse do lado dele, como se o que aconteceu não tivesse importância. Eu não podia mais confiar no que Clara dizia. Aquela sensação de traição, vindo de alguém que eu amava, era quase tão dolorosa quanto perder Max. Decidi que não podia parar nas mensagens. Precisava de mais. Precisava entender até onde isso ia. Nos dias seguintes, comecei a investigar por conta própria, como se fosse uma missão. Liguei para o abrigo novamente, pedindo detalhes. A funcionária confirmou que o rapaz que levou uma cheira jovem, magro, com capuz preto. A descrição batia com Gabriel. Ela também disse que ele parecia calmo, quase indiferente, enquanto preenchia os papéis. Ele disse que o cachorro era um problema para a família, contou. Cada palavra era como uma facada. Comecei a conversar com pessoas que conheciam Gabriel. Primeiro, fui até a escola. Falei com uma professora que dava aula para ele, a dona Márcia. Ela hesitou antes de falar, mas acabou admitindo que Gabriel tinha um histórico. Ele sempre foi reservado, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Houve incidentes. Pequenos animais sumiram do laboratório de ciências no ano passado. Ninguém provou nada, mas ela não terminou a frase, mas não precisava. O olhar dela dizia tudo. Conversei com um vizinho, o seu Carlos, que criava gatos. Ele mencionou que um dos filhotes dele desapareceu meses atrás e que viu Gabriel rondando o quintal na mesma época. Achei estranho, mas não quis acusar sem prova, disse. Quanto mais eu cavava, mais peças se encaixavam. Gabriel não era só um adolescente rebelde. Havia algo mais sombrio ali. Lembrei de um episódio, meses antes, quando ele trouxe um passarinho machucado para casa. Clara achou fofo. Disse que ele estava cuidando do bicho. Mas eu vi o jeito que ele segurava o passarinho, com força demais, e dias depois o animal sumiu. Gabriel disse que ele voou. Na época, não dei importância. Agora, tudo fazia sentido. Ele tinha um padrão, e Max foi só o último alvo. Enquanto isso, em casa, a tensão só crescia. Gabriel sabia que eu estava desconfiado. Ele me evitava mais do que o normal, mas quando nos cruzávamos, ele me encarava com aquele mesmo olhar frio que dava pro Max. Clara, por outro lado, tentava apaziguar. Você está obcecado, dizia. Isso não vai trazer o Max de volta. Ela estava certa sobre uma coisa. Max não ia voltar. Mas eu não estava obcecado. Eu queria justiça. Não só por Max, mas por mim. Por tudo que ele representava na minha luta contra o PTSD. Eu precisava saber que alguém como Gabriel não podia simplesmente sair ileso depois de algo tão cruel. Foi então que decidi procurar ajuda fora de casa. Eu fazia parte de um grupo de apoio para ex-bombeiros e veteranos. Gente que entendia o que era carregar cicatrizes que ninguém vê. Mandei uma mensagem no grupo, contando o que aconteceu. A resposta foi imediata. Pessoas que eu nem conhecia tão bem se ofereceram para ajudar. Um deles, o Marcos, era advogado e disse que podia me orientar. Outro, o Léo, trabalhava com tecnologia e se ofereceu para recuperar mais dados do celular de Gabriel, se eu precisasse. Era como se, pela primeira vez, eu não estivesse sozinho nessa, mas ainda havia muito a descobrir, e eu sabia que o próximo passo seria confrontar Gabriel com o que eu já tinha. Só que isso não seria tão simples. A dor de perder Max não diminuía, mas a raiva estava começando a se transformar em algo mais focado, como uma chama que queima devagar, mas não apaga. Eu sabia que não podia enfrentar isso sozinho, não. Com Clara tentando abafar tudo e Gabriel agindo como se nada tivesse acontecido.
Foi quando o grupo de apoio de bombeiros e veteranos se tornou minha tábua de salvação. Eles não eram só pessoas que entendiam o PTSD, eram irmãos de luta, gente que sabia o que era perder algo importante e ainda assim continuar lutando. Mandei uma mensagem no grupo, contando tudo as mensagens de Gabriel, a frieza dele, a indiferença de Clara. Não esperava a enxurrada de apoio que veio em seguida. Marcos, o advogado do grupo, foi o primeiro a responder. Ele disse que, legalmente, o caso era complicado, crueldade animal era crime, mas provar intenção e conseguir justiça seria um caminho longo. Você precisa de mais evidências. Ele me orientou. Mensagens ajudam, mas testemunhos e provas concretas são melhores. Léo, o cara da tecnologia, se ofereceu para analisar o celular de Gabriel mais a fundo, caso eu conseguisse acesso novamente. Outros simplesmente me ligaram, oferecendo ombro, café ou até carona para buscar mais informações. Era como se a perda de Max tivesse tocado algo neles também. Um deles, o Roberto, disse algo que ficou na minha cabeça. Max era um de nós. Ele te mantinha na linha, como nossos irmãos faziam no campo. Não vamos deixar isso passar. Comecei a montar um quebra-cabeça. Voltei ao abrigo onde Max foi sacrificado e pedi para ver os registros. A funcionária, uma mulher chamada Ana, parecia desconfortável, mas me mostrou o formulário que Gabriel preencheu. O nome falso que ele usou, a história inventada sobre Max ser agressivo. Tudo estava ali, preto no branco. Ana também me deu o contato de um voluntário que estava no dia. Falei com ele por telefone. O garoto não parecia nem um pouco abalado. Ele disse, chegou, entregou o cachorro e foi embora. Não perguntou nada, não quis saber o que ia acontecer. Cada palavra confirmava o que eu já temia. Gabriel não agiu por impulso. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto isso, comecei a conversar com mais pessoas que conheciam Gabriel. Fui até a escola de novo, dessa vez para falar com outros professores e até com alguns alunos que o conheciam. Uma colega de classe, a Júlia, me puxou de lado depois da aula. Ele sempre foi estranho com animais, ela disse, olhando para os lados como se tivesse medo de ser ouvida. Uma vez, na aula de biologia, ele ficou rindo enquanto dissecávamos um sapo. Todo mundo achou esquisito. Ela também mencionou um coelho que pertencia a outra aluna e sumiu depois que Gabriel foi visto perto da casa dela. Ninguém provou nada, mas o padrão estava claro. Os vizinhos também começaram a falar. Dona Lúcia, que morava 2 casas depois da nossa, disse que já tinha visto Gabriel jogando pedras em gatos de rua. Eu repreendi ele uma vez, mas ele só riu. Ela contou, com um tom de desgosto. Seu Carlos, o mesmo que perdeu um filhote de gato, me mostrou uma câmera de segurança antiga que ele tinha no quintal. A imagem era granulada, mas dava para ver um garoto com capuz rondando a cerca na noite em que o filhote sumiu. Era impossível confirmar que era Gabriel, mas o jeito de andar, o capuz preto, tudo apontava para ele. O ponto de virada veio quando entrei em contato com um amigo de Gabriel, o Pedro. Ele era um dos caras no grupo de mensagens que vi no celular. Não sei o que me deu coragem, mas bati na porta da casa dele, me apresentei como padrasto de Gabriel e disse que precisava conversar. Pedro parecia nervoso, mas concordou em falar. Olha, eu não queria me meter nisso. Ele começou, mexendo no boné, mas o Gabriel, ele falava do seu cachorro como se fosse uma piada. Dizia que ia se livrar dele para te atingir. Pedro então me mostrou algo que mudou tudo. Uma gravação de áudio no celular. Era Gabriel, rindo, contando como levou Mas pro abrigo e inventou a história da agressividade. O cara tava surtando no hospital, nem vai saber, ele dizia na gravação, com uma frieza que me fez sentir um arrepio. Aquela gravação era ouro. Era a prova que eu precisava. Levei o áudio para o Marcos, que disse que isso, junto com os testemunhos e o formulário do abrigo, poderia ser suficiente para, no mínimo, abrir uma investigação. Mas mais do que isso, eu precisava que Clara enfrentasse a verdade. Levei as evidências para casa e mostrei tudo para ela, as mensagens, o formulário, o áudio. Pela primeira vez, ela não tentou defender Gabriel. Ela ouviu o áudio em silêncio, com os olhos marejados, mas não disse nada. Clara, ele não é só um adolescente rebelde, eu disse, tentando manter a calma. Ele precisa de ajuda, e nós precisamos fazer algo. Ela só assentiu, mas eu via que ela estava começando a desmoronar. A comunidade ao meu redor estava se unindo, mas eu sabia que o próximo passo seria o mais difícil. Confrontar Gabriel diretamente, com todas as provas na mesa, não ia ser só uma conversa, ia ser uma batalha, e eu precisava estar pronto para o que viria depois. A ideia de reunir todos para confrontar Gabriel não veio de mim. Foi o Marcos, o advogado do grupo de apoio, que sugeriu. Você precisa fazer isso com testemunhas, ele disse, não só para mostrar a verdade, mas para proteger você e garantir que ele enfrente as consequências. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de expor tudo na frente de tantas pessoas, Clara, vizinhos, professores, amigos de Gabriel, me deixava com um nó no estômago. Não era só sobre Max agora, era sobre quem Gabriel realmente era e o que precisava ser feito.
para evitar que ele machucasse mais alguém ou algo. Organizamos a reunião na sala de estar da nossa casa. Era um espaço pequeno, mas naquela noite parecia ainda menor, com cadeiras improvisadas e rostos tensos me encarando. Clara estava lá, sentada no canto do sofá, com os braços cruzados e o olhar perdido. Dona Lúcia, a vizinha, veio com seu Carlos. A professora Márcia representava a escola. Pedro, o amigo de Gabriel que me deu o áudio, também estava presente, parecendo desconfortável, mas firme na decisão de estar ali. Marcos e Léo, do grupo de apoio, trouxeram uma energia de determinação que me ajudava a manter o foco. E, no centro de tudo, Gabriel, sentado com os fones de ouvido pendurados no pescoço, o rosto fechado, como se estivesse sendo arrastado para um castigo injusto. Comecei falando, com a voz mais firme que consegui. Contei sobre Max, o que ele significava para mim, como ele me ajudava a lidar com o PTSD. Expliquei como descobri que ele não tinha fugido, mas sido levado ao abrigo com uma mentira cruel. Mostrei o formulário do abrigo, com a assinatura falsa de Gabriel. Li as mensagens do celular dele, uma por uma, deixando o silêncio pesado preencher a sala depois de cada frase. Quando cheguei ao áudio, pedi a Léo para reproduzi-lo. A voz de Gabriel ecoou, fria e debochada, contando como se livrou de Max. Olhei para Clara, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa, mas ela só abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Gabriel não ficou quieto. Quando o áudio terminou, ele se levantou, com aquele meio sorriso que eu já conhecia tão bem. Isso é ridículo, disse, olhando ao redor como se buscasse aliados. Vocês vão acreditar nesse cara. Ele está obcecado com o cachorro. Eu só levei o bicho pro abrigo porque ele era velho, tava doente. Fiz um favor. A audácia dele me pegou desprevenido. Ele não estava só negando, estava tentando virar o jogo. Olhei para Pedro, que balançou a cabeça, como se dissesse, não deixe ele escapar com isso. Então, Dona Lúcia falou, Gabriel, eu vi você jogando pedras nos meus gatos. Não vem comer essa história de favor. Seu Collins reforçou, contando sobre o filhote desaparecido e a figura no vídeo da câmera de segurança. Márcia, a professora, foi mais direta. Gabriel, você já teve problemas na escola. Animais sumiram e os alunos sempre apontaram para você. Não é a primeira vez que ouvimos algo assim. Ele tentou interromper, dizendo que eram mentiras, que todos estavam contra ele, mas a sala estava mudando. As pessoas que antes podiam ter dado o benefício da dúvida agora o encaravam com desconfiança. Até Pedro, que era amigo dele, falou, cara, você me contou tudo. Disse que queria machucar seu padrasto. Eu gravei porque achei que você tinha ido longe demais. Gabriel ficou vermelho, o sorriso sumindo. Você está me traindo, Pedro. Sério? Clara finalmente levantou a cabeça. Gabriel, para, ela disse, com a voz embargada. Eu li as mensagens. Ouvi o áudio. Você fez isso. Ele olhou para ela, surpreso, como se nunca tivesse esperado que a mãe ficasse contra ele. Por um momento, pensei que ele ia desmoronar, mas ele tentou uma última cartada. Vocês não entendem. Ele, apontando pra mim, ele está tentando me pintar como monstro, porque não suporta que eu não gosto dele. Isso é tudo uma vingança. Mas ninguém comprou. As provas eram muitas, os testemunhos consistentes. Até Clara, que sempre o defendeu, parecia finalmente enxergar quem ele era. Marcos tomou a palavra, sugerindo o que fazer a seguir. Gabriel precisa de ajuda profissional. Isso não é só sobre o cachorro. É um padrão de comportamento que pode piorar. Ele mencionou terapia intensiva, talvez até um programa especializado para adolescentes com problemas de conduta. Eu concordei, mas com um peso no peito. Justiça para Max era importante, mas eu não queria destruir a vida de Gabriel. Só queria que ele parasse de machucar os outros. A sala ficou em silêncio, todos esperando a reação de Gabriel e Clara. Ele não disse mais nada, apenas cruzou os braços e olhou para o chão. Clara, com lágrimas escorrendo, assentiu. Eu não sei como chegamos aqui, ela murmurou. A reunião terminou sem uma resolução final. Havia o caminho a seguir, mas ainda precisávamos decidir como. Eu sabia que o próximo passo seria mais do que uma conversa, seria sobre reconstruir, ou talvez desfazer, o que sobrou da nossa família. Depois daquela reunião, a casa nunca mais foi a mesma. O silêncio que se instalou entre mim e Clara não. Era só a ausência de palavras, era um abismo. Ela passava os dias evitando meu olhar, e eu via a culpa pesando nos ombros dela. Não era só por Gabriel, mas por todas as vezes que ela ignorou os sinais, que defendeu ele sem questionar. Eu ainda a amava, mas o amor não era suficiente para apagar a traição que senti. Não era só Max que eu tinha perdido. Era a confiança na mulher com quem dividi minha vida. Uma noite, sentamos na cozinha, com as luzes baixas, e ela finalmente falou. Eu não sei como consertar isso, disse, com a voz rouca. Eu falhei com ele. E com você? Eu não tinha uma resposta.
Só sabia que não podia mais viver naquela casa, com aquelas memórias. Clara decidiu se mudar com Gabriel para a casa da mãe dela, a algumas cidades dali. Ela disse que ia colocá-lo em terapia intensiva, num programa recomendado por um psicólogo, que Marcos indicou. Eu não sabia se acreditava que ela ia seguir com isso, mas uma parte de mim queria que fosse verdade. Não por Gabriel, mas por qualquer um que cruzasse o caminho dele no futuro. Antes de irem embora, ela me pediu desculpas. Eu devia ter ouvido você, disse, com lágrimas nos olhos. Eu só assenti. Não havia mais nada a dizer. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa ficou vazia de um jeito que eu não sentia desde os piores dias do PTSD. Mas, dessa vez, eu sabia que não podia me deixar afundar. Max ainda estava em cada canto da casa. A bola de tênis no quintal, a coleira pendurada na parede, o canto do sofá onde ele deitava. Mas eu sabia que não podia ficar preso à dor. Max me ensinou a lutar, e era isso que eu ia fazer. Um dia, recebi uma ligação do abrigo onde Max foi sacrificado. Ana, a funcionária, disse que eles tinham um novo cão, uma fêmea chamada Rosie, que precisava de um lar. Ela passou por maus bocados. Ana explicou. Foi resgatada de um lugar horrível. Acho que vocês dois podem se ajudar. Não hesitei. Fui até o abrigo no mesmo dia. O Onzen era uma vira-lata com olhos castanhos que pareciam carregar o peso do mundo. Tinha cicatrizes no corpo, uma orelha meio torta e um jeito desconfiado que me lembrava de mim mesma em dias ruins. Quando me aproximei, ela não correu para me lamber como Max fazia. Só me olhou, como se estivesse decidindo se podia confiar. Sentei no chão. Deixei ela vir no tempo dela. Depois de alguns minutos, ela deitou ao meu lado, com a cabeça encostada na minha perna. Naquele momento, soube que ela era minha nova companheira. Levar Rosie para casa foi como abrir uma janela num quarto fechado por muito tempo. Ela era diferente de Max, mais quieta, mais cautelosa, mas tinha a mesma capacidade de sentir o que eu sentia. Nos dias em que o PTSD apertava, ela se aninhava perto de mim, como se dissesse, eu sei como é. Comecei a levá-la para o grupo de apoio, e os outros veteranos se encantaram por ela. Roberto, que tinha perdido um braço numa explosão, disse que Rosie era um lembrete de que a gente pode estar quebrado e ainda ser útil. Ele estava certo. Olha, eu não queria me meter nisso. Ele começou, mexendo no boné, mas o Gabriel, ele falava do seu cachorro como se fosse uma piada. Dizia que ia se livrar dele para te atingir. Pedro então me mostrou algo que mudou tudo. Uma gravação de áudio no celular. Era Gabriel, rindo, contando como levou Mas pro abrigo e inventou a história da agressividade. O cara tava surtando no hospital, nem vai saber, ele dizia na gravação, com uma frieza que me fez sentir um arrepio. Aquela gravação era ouro. Era a prova que eu precisava. Levei o áudio para o Marcos, que disse que isso, junto com os testemunhos, e o formulário do abrigo, poderia ser suficiente para, no mínimo, abrir uma investigação. Mas mais do que isso, eu precisava que Clara enfrentasse a verdade. Levei as evidências para casa e mostrei tudo para ela, as mensagens, o formulário, o áudio. Pela primeira vez, ela não tentou defender Gabriel. Ela ouviu o áudio em silêncio, com os olhos marejados, mas não disse nada. Clara, ele não é só um adolescente rebelde, eu disse, tentando manter a calma. Ele precisa de ajuda, e nós precisamos fazer algo. Ela só assentiu, mas eu via que ela estava começando a desmoronar. A comunidade ao meu redor estava se unindo, mas eu sabia que o próximo passo seria o mais difícil. Confrontar Gabriel diretamente, com todas as provas na mesa, não ia ser só uma conversa, ia ser uma batalha, e eu precisava estar pronto para o que viria depois. A ideia de reunir todos para confrontar Gabriel não veio de mim. Foi o Marcos, o advogado do grupo de apoio, que sugeriu. Você precisa fazer isso com testemunhas, ele disse, não só para mostrar a verdade, mas para proteger você e garantir que ele enfrente as consequências. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de expor tudo na frente de tantas pessoas, Clara, vizinhos, professores, amigos de Gabriel, me deixava com um nó no estômago. Não era só sobre Max agora, era sobre quem Gabriel realmente era e o que precisava ser feito para evitar que ele machucasse mais alguém ou algo. Organizamos a reunião na sala de estar da nossa casa. Era um espaço pequeno, mas naquela noite parecia ainda menor, com cadeiras improvisadas e rostos tensos me encarando. Clara estava lá, sentada no canto do sofá, com os braços cruzados e o olhar perdido. Dona Lúcia, a vizinha, veio com seu Carlos. A professora Márcia representava a escola. Pedro, o amigo de Gabriel que me deu o áudio, também estava presente, parecendo desconfortável, mas firme na decisão de estar ali. Marcos e Léo, do grupo de apoio, trouxeram uma energia de determinação que me ajudava a manter o foco. E, no centro de tudo, Gabriel, sentado com os fones de ouvido pendurados no pescoço, o rosto fechado, como se estivesse sendo arrastado para um castigo injusto. Comecei falando, com a voz mais firme que consegui. Contei sobre Max, o que ele significava para mim, como ele me ajudava a lidar com o PTSD. Expliquei como descobri que ele não tinha fugido, mas sido levado ao abrigo com uma mentira cruel. Mostrei o formulário do abrigo, com assinatura falsa de Gabriel. Li as mensagens do celular dele, uma por uma, deixando o silêncio pesador preencher a sala depois de cada frase. Quando cheguei ao áudio, pedi a Léo para reproduzi-lo. A voz
De Gabriel ecoou, fria e debochada, contando como se livrou de Max. Olhei para Clara, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa, mas ela só abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Gabriel não ficou quieto. Quando o áudio terminou, ele se levantou, com aquele meio sorriso que eu já conhecia tão bem. Isso é ridículo, disse, olhando ao redor como se buscasse aliados. Vocês vão acreditar nesse cara. Ele está obcecado com o cachorro. Eu só levei o bicho pro abrigo porque ele era velho, tava doente. Fiz um favor. A audácia dele me pegou desprevenido. Ele não estava só negando, estava tentando virar o jogo. Olhei para Pedro, que balançou a cabeça, como se dissesse, não deixe ele escapar com isso. Então, Dona Lúcia falou, Gabriel, eu vi você jogando pedras nos meus gatos. Não vem comer essa história de favor. Seu Commons reforçou, contando sobre o filhote desaparecido e a figura no vídeo da câmera de segurança. Márcia, a professora, foi mais direta. Gabriel, você já teve problemas na escola. Animais sumiram e os alunos sempre apontaram para você. Não é a primeira vez que ouvimos algo assim. Ele tentou interromper, dizendo que eram mentiras, que todos estavam contra ele, mas a sala estava mudando. As pessoas que antes podiam ter dado o benefício da dúvida agora o encaravam com desconfiança. Até Pedro, que era amigo dele, falou, cara, você me contou tudo. Disse que queria machucar seu padrasto. Eu gravei porque achei que você tinha ido longe demais. Gabriel ficou vermelho, o sorriso sumindo. Você está me traindo, Pedro. Sério. Clara finalmente levantou a cabeça. Gabriel, para, ela disse, com a voz embargada. Eu li as mensagens. Ouvi o áudio. Você fez isso. Ele olhou para ela, surpreso, como se nunca tivesse esperado que a mãe ficasse contra ele. Por um momento, pensei que ele ia desmoronar, mas ele tentou uma última cartada. Vocês não entendem. Ele, apontando para mim, ele está tentando me pintar como monstro, porque não suporta que eu não gosto dele. Isso é tudo uma vingança. Mas ninguém comprou. As provas eram muitas, os testemunhos consistentes. Até Clara, que sempre o defendeu, parecia finalmente enxergar quem ele era. Marcos tomou a palavra, sugerindo o que fazer a seguir. Gabriel precisa de ajuda profissional. Isso não é só sobre o cachorro. É um padrão de comportamento que pode piorar. Ele mencionou terapia intensiva, talvez até um programa especializado para adolescentes com problemas de conduta. Eu concordei, mas com um peso no peito. Justiça para Max era importante, mas eu não queria destruir a vida de Gabriel. Só queria que ele parasse de machucar os outros. A sala ficou em silêncio, todos esperando a reação de Gabriel e Clara. Ele não disse mais nada, apenas cruzou os braços e olhou para o chão. Clara, com lágrimas escorrendo, assentiu. Eu não sei como chegamos aqui, ela murmurou. A reunião terminou sem uma resolução final. Havia o caminho a seguir, mas ainda precisávamos decidir como. Eu sabia que o próximo passo seria mais do que uma conversa, seria sobre reconstruir, ou talvez desfazer, o que sobrou da nossa família. Depois daquela reunião, a casa nunca mais foi a mesma. O silêncio que se instalou entre mim e Clara não. Era só a ausência de palavras, era um abismo. Ela passava os dias evitando meu olhar, e eu via a culpa pesando nos ombros dela. Não era só por Gabriel, mas por todas as vezes que ela ignorou os sinais, que defendeu ele sem questionar. Eu ainda a amava, mas o amor não era suficiente para apagar a traição que senti. Não era só Max que eu tinha perdido, era a confiança na mulher com quem dividi minha vida. Uma noite, sentamos na cozinha, com as luzes baixas, e ela finalmente falou. Eu não sei como consertar isso, disse, com a voz rouca. Eu falhei com ele. E com você? Eu não tinha uma resposta. Só sabia que não podia mais viver naquela casa, com aquelas memórias. Clara decidiu se mudar com Gabriel para a casa da mãe dela, a algumas cidades dali. Ela disse que ia colocá-lo em terapia intensiva, num programa recomendado por um psicólogo, que Marcos indicou. Eu não sabia se acreditava que ela ia seguir com isso, mas uma parte de mim queria que fosse verdade. Não por Gabriel, mas por qualquer um que cruzasse o caminho dele no futuro. Antes de irem embora, ela me pediu desculpas. Eu devia ter ouvido você, disse, com lágrimas nos olhos. Eu só assenti. Não havia mais nada a dizer. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa ficou vazia de um jeito que eu não sentia desde os piores dias do PTSD. Mas, dessa vez, eu sabia que não podia me deixar afundar. Max ainda estava em cada canto da casa. A bola de tênis no quintal, a coleira pendurada na parede, o canto do sofá onde ele deitava. Mas eu sabia que não podia ficar preso à dor. Max me ensinou a lutar, e era isso que eu ia fazer. Um dia, recebi uma ligação do abrigo onde Max foi sacrificado. Ana, a funcionária, disse que eles tinham um novo cão, uma fêmea chamada Rosie, que precisava de um lar. Ela passou por maus bocados, Ana explicou. Foi resgatada de um lugar horrível. Acho que vocês dois podem se ajudar. Não hesitei.
Fui até o abrigo no mesmo dia. O Onzen era uma vira-lata com olhos castanhos que pareciam carregar o peso do mundo. Tinha cicatrizes no corpo, uma orelha meio torta e um jeito desconfiado que me lembrava de mim mesma em dias ruins. Quando me aproximei, ela não correu para me lamber como Max fazia. Só me olhou, como se estivesse decidindo se podia confiar. Sentei no chão, deixei ela vir no tempo dela. Depois de alguns minutos, ela deitou ao meu lado, com a cabeça encostada na minha perna. Naquele momento, soube que ela era minha nova companheira. Levar Rosen para casa foi como abrir uma janela num quarto fechado por muito tempo. Ela era diferente de Max, mais quieta, mais cautelosa, mas tinha a mesma capacidade de sentir o que eu sentia. Nos dias em que o PTSD apertava, ela se aninhava perto de mim, como se dissesse, eu sei como é. Comecei a levá-la para o grupo de apoio, e os outros veteranos se encantaram por ela. Roberto, que tinha perdido um braço numa explosão, disse que Rosie era um lembrete de que a gente pode estar quebrado e ainda ser útil. Ele estava certo. Rosie não era só minha terapia, ela estava começando a ajudar outros. Com o tempo, comecei a usar o que aprendi com Max e Rosie para ajudar mais pessoas. O grupo de apoio decidiu criar um programa para conectar veteranos com cães de terapia. Eu e Marcos organizamos encontros, arrecadamos fundos, fizemos parcerias com abrigos. Rosie virou a mascote do grupo, sempre lá, trazendo um pouco de leveza para homens e mulheres que carregavam seus próprios fantasmas. Cada vez que eu via um veterano sorrindo enquanto brincava com ela, era como se Max estivesse ali, de algum jeito, continuando seu trabalho. Mas nem tudo era fácil. Às vezes, eu ainda pensava em Gabriel, imaginando se ele estava mudando, se a terapia estava funcionando. Clara mandava mensagens esporádicas, dizendo que ele estava melhorando, mas eu não sabia se podia confiar. A dor de tudo que aconteceu ainda estava lá, como uma ferida que não fecha completamente. E eu sabia que, para seguir em frente de verdade, precisava encontrar uma forma de transformar essa dor em algo maior. Os meses que se seguiram à saída de Clara e Gabriel foram como aprender a andar de novo. O vazio da casa, a ausência de Max, a ruptura com a família que eu achei que estava construindo, tudo isso pesava. Mas Rosie, com sua presença quieta e seus olhos que pareciam entender mais do que qualquer um, me ajudava a dar um passo de cada vez. Ela não substituiu Max, nunca poderia. Cada contém sua própria alma, e o Onzen trouxe a dela, com cicatrizes que combinavam com as minhas. Juntos, começamos a transformar a dor em algo que fazia sentido, algo que podia ajudar outros. O programa de apoio para veteranos com cães de terapia cresceu mais rápido do que eu imaginava. O que começou como uma ideia no grupo de bombeiros e veteranos virou uma rede. Conseguimos parcerias com 2 abrigos locais, e começamos a treinar voluntários para conectar cães resgatados com pessoas que precisavam deles. Rosie era o coração disso tudo. Ela tinha um jeito de se aproximar das pessoas, especialmente aquelas que, como eu, carregavam um peso que não explicavam em voz alta. Um veterano chamado João, que quase nunca falava nas reuniões, começou a se abrir depois que Rosie passou a deitar ao lado dele. Ela não me julga, ele disse uma vez, com um sorriso tímido. Era exatamente isso que Max fazia por mim, e agora Rosie fazia por outros. Eu também comecei a me abrir mais. Falei sobre Max em palestras que organizávamos para arrecadar fundos. Contei como ele me salvou nos dias mais escuros, como sua perda me destruiu, mas também como me ensinou que o amor de um cão pode te mostrar o caminho de volta. Falar sobre ele era doloroso, mas também me fazia sentir que ele ainda estava comigo. De alguma forma, as pessoas vinham depois das palestras, compartilhando suas próprias histórias de cães que as ajudaram, de perdas que ainda doíam, de lutas que ninguém via. Cada conversa era um lembrete de que eu não estava sozinho, e de que Max tinha deixado um legado maior do que eu poderia imaginar. Clara me mandava mensagens de vez em quando. Ela dizia que Gabriel estava em um programa intensivo, que ele parecia estar mudando. Não sei se acreditava de verdade, mas queria acreditar. Por ela, nossa separação não foi cheia de brigas ou acusações. Foi só o fim de algo que não podia mais continuar. Eu desejava que ela encontrasse paz, que Gabriel encontrasse um caminho melhor, mas minha vida agora era com o Onzen, com o grupo, com as pessoas que eu estava ajudando. Era como se Max tivesse aberto uma porta, e o Onzen estivesse me guiando por ela. Um dia, enquanto caminhava com o Onzen pelo parque, vi um grupo de crianças brincando com seus cães. Um deles, um filhote desajeitado, correu até o Onzen, abanando-o. Rabo como se quisesse convidá-la para brincar. O Onzen, com seu jeito sério, só olhou para ele, mas eu podia jurar que vi um brilho nos olhos dela. Sentei no banco, observando a cena, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma leveza que não explicava. Não era o fim da dor, nem do PTSD, nem das memórias que ainda me acordavam à noite, mas era a prova de que eu podia continuar, de que o amor que Max me deu não tinha acabado. Ele vivia em Onzen, nas pessoas que estávamos ajudando, nas pequenas vitórias de cada dia. Olhando para trás, percebi que a resolução dessa história não foi sobre vingança ou justiça. Não era sobre punir Gabriel ou consertar o que Clara e eu tivemos. Era sobre levar adiante o que Max me ensinou.
que mesmo nas piores tempestades, há sempre uma razão para seguir em frente. Rosen e eu estamos fazendo isso, um dia de cada vez, ajudando outros a encontrar suas próprias âncoras. E, de alguma forma, sei que Max está orgulhoso. Quero ouvir de vocês. Se já tiveram um companheiro como Max ou Rosen, ou uma história que mudou a forma como vocês veem o mundo, compartilhem nos comentários. E me contem, de onde vocês estão assistindo. Cada história que vocês dividem faz parte desse legado.